A chuva torrencial batia nas janelas da nossa casa em Lisboa quando meu pai irrompeu no quarto e nos viu, Rafael e eu, compartilhando um beijo que mudaria tudo. Sem uma palavra de compreensão, ele me apontou a porta e disse que eu não era mais seu filho, que um homem como eu não tinha lugar naquela família. 12 anos se passaram desde aquela noite, mas a lembrança ainda queimava como se fosse ontem. Agora, aos 34 anos, eu vivia em Porto, onde o dor cortava a cidade como uma ferida antiga que nunca cicatriza por completo. Trabalhava como arquiteto em um escritório pequeno mas respeitado, projetando casas que pareciam seguras e estáveis, exatamente o oposto da minha própria vida. Ninguém ali sabia do Miguel de antes, o rapaz que sonhava em ser pintor e que amara um homem com toda a força do seu coração jovem. Eu tinha aprendido a sorrir nos jantares de trabalho, a falar de futebol e de mulheres que nunca existiram de verdade. Naquela manhã de outono, o telefone tocou cedo demais. Era a minha mãe, a voz trêmula como sempre quando falava comigo. Miguel, a tua irmã casa-se no próximo mês. Em Lisboa. O teu pai ele não quer que venhas, mas eu preciso de ti aqui. Por favor. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Eu sabia o que aquilo significava. Voltar àquela casa era voltar ao lugar onde tudo tinha acabado. Voltar era enfrentar o fantasma de Rafael, o homem que eu tinha perdido porque o meu amor por ele fora considerado pecado. Eu disse que iria. Não por ele, o pai que me expulsara, mas pela minha mãe que, durante anos, me enviara cartas escondidas pedindo perdão em nome de todos. Na estação de comboios de Porto Campanhã, enquanto esperava o alfa pendular, senti o peito apertar. 12 anos a construir uma muralha ao redor do coração, e agora uma simples viagem ameaçava derrubá-la. O que eu não sabia era que, nesse mesmo casamento, Rafael estaria presente. Como amigo do noivo, arquiteto também, o destino tinha decidido brincar conosco mais uma vez. Cheguei a Lisboa ao fim da tarde. A cidade cheirava a castanhas assadas e a mar distante. A casa da família, no bairro de Alfama, continuava igual, azulejos azuis desbotados, a varanda onde eu e Rafael tínhamos trocado olhares escondidos durante as festas de família. A minha mãe abriu a porta com lágrimas nos olhos. Abraçou-me como se eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Filho, tu cresceste tanto mas os teus olhos continuam os mesmos. O meu pai estava na sala, sentado na poltrona de couro, fingindo ler o jornal. Não levantou os olhos. Não disse uma palavra. O ar entre nós era espesso como nevoeiro do Tejo. Nessa noite, sozinho no quarto que fora meu, olhei as paredes ainda marcadas com os buracos onde eu pregara posters de bandas. Na gaveta da mesinha de cabeceira, encontrei uma fotografia velha, amassada, eu e Rafael aos 22 anos, sorrindo no mirador da Senhora do Monte, os braços ao redor um do outro, o sol a pôr-se atrás de nós. Guardei-a no bolso do casaco. Não sabia ainda que, no dia seguinte, no ensaio do casamento, eu o veria de novo. O salão de festas perto do Castelo de São Jorge estava cheio de luzes suaves e flores brancas. A minha irmã, Ana, corria de um lado para o outro, nervosa e feliz. Eu fiquei num canto, copo de vinho na mão, tentando não olhar para a porta. E então ele entrou. Rafael. Mais alto, ombros mais largos, cabelo escuro agora com alguns fios brancos nas têmporas, mas o mesmo sorriso que um dia fizera o meu mundo parar. Os nossos olhares cruzaram-se através da sala como dois raios que se encontram no céu. O tempo não tinha apagado nada. Apenas tornara tudo mais doloroso. Ele caminhou até mim, devagar, como se cada passo doesse. Miguel. A voz era grave, mais madura. Não sabia que estavas na lista de convidados. Eu engoli em seco. Nem eu sabia que tu estarias. A conversa que se seguiu foi curta, educada, cheia de palavras que não diziam nada do que realmente importava. Mas os olhos dele contavam outra história. Contavam noites em claro, cartas nunca enviadas, o vazio que nenhum outro homem conseguira preencher. Quando a música começou, eu saí para o terraço. O ar frio de Lisboa bateu-me no rosto. Rafael apareceu ao meu lado minutos depois. 12 anos, Miguel. 12 anos a perguntar-me se fiz a coisa certa ao não lutar mais por ti. A voz dele tremeu. O teu pai disse-me que se eu tentasse contactar-te, ele destruiria a minha carreira. Eu era jovem, tinha medo. Mas nunca deixei de te amar. As palavras caíram sobre mim como a chuva daquela noite antiga. Eu queria gritar, queria bater nele por ter desistido, queria abraçá-lo e nunca mais soltar. Em vez disso, apenas disse, eu também nunca parei. Nessa noite voltei para casa da família com o coração em pedaços. O meu pai esperava-me na cozinha, luz acesa. Vi-te falar com ele. Ainda não aprendeste. A voz era baixa, perigosa. Se voltares a aproximar-te desse homem, desta vez eu não te expulso. Eu enterro-te vivo.
As palavras dele foram o primeiro estalo do que viria a explodir. A semana que se seguiu foi um turbilhão de preparativos e memórias que não paravam de voltar. De dia eu ajudava a minha mãe com os arranjos de mesa, sorria para os tios que perguntavam por que eu ainda não tinha casado, inventava namoradas fictícias em Porto. De noite, no quarto escuro, o telefone vibrava com mensagens de Rafael. Não consigo parar de pensar em ti. Lembras-te daquela viagem a Sintra que nunca fizemos? Cada palavra era uma faca e ao mesmo tempo um bálsamo. No sábado, o ensaio do jantar decorria num restaurante com vista para o Tejo. Rafael sentou-se à minha frente por acaso, ou talvez não. Falámos de trabalho, ele agora era sócio num grande estúdio de arquitetura em Lisboa, eu contava dos projetos em Porto. Mas por baixo da conversa profissional, havia outra camada, invisível aos outros. As mãos dele roçavam as minhas ao passar o pão. Os joelhos tocavam-se debaixo da mesa. O meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que toda a gente ouvisse. A minha tia Isabel, sempre a mais curiosa, perguntou: "E tu, Miguel, algum namoro sério?" Antes que eu pudesse responder, o meu pai interveio: "O Miguel é casado com o trabalho. Homem a sério não perde tempo com coisas de criança." O olhar que ele me lançou foi suficiente para eu entender, ele ainda vigiava. Ainda controlava. Depois do jantar, Rafael puxou-me para um canto escuro do jardim. "Vem comigo amanhã." "Só uma hora." "Vamos ao nosso lugar." O nosso lugar era o mirador da Senhora do Monte, onde tínhamos trocado o primeiro beijo 12 anos antes. Eu sabia que era perigoso. Sabia que o meu pai descobriria. Mesmo assim, disse sim. No domingo de manhã, saímos cedo, antes que a casa acordasse. O táxi deixou-nos no alto da colina. Lisboa estendia-se aos nossos pés, dourada pela luz do outono. Rafael pegou na minha mão sem pedir permissão. Eu tentei odiar-te, Miguel. Tentei esquecer. Casei-me até, durante 2 anos, com uma mulher boa que merecia mais. Mas todas as noites era o teu nome que eu murmurava. As lágrimas corriam-me pelo rosto sem que eu conseguisse parar. Eu também casei com o silêncio, Rafael. Com o medo de ser quem sou. Sentámo-nos no mesmo banco de pedra. O beijo que veio a seguir não foi de paixão adolescente, mas de 2 homens que carregavam o peso de uma década de ausência. Foi lento, profundo, cheio de todas as palavras que nunca dissemos. Quando nos afastámos, eu soube que não havia volta. Mas o destino não nos dava tréguas. Quando voltámos para casa, o meu pai estava à porta, rosto vermelho de raiva. Eu avisei-te. A voz ecoou pela rua estreita. Os vizinhos abriram janelas. A minha mãe chorava atrás dele: "Tu não mudaste nada. Continuas a envergonhar esta família." Ele não gritou desta vez. Falou baixo, mas cada sílaba era uma condenação. "Sai desta casa. Agora. E não voltes." Eu fiquei parado, Rafael ao meu lado. Pela primeira vez na vida, não baixei a cabeça. "Pai, eu amo este homem. Amo-o há 12 anos. E se isso significa que não tenho família, então que seja." As palavras saíram firmes, mas por dentro eu tremia. A minha mãe tentou aproximar-se, mas o meu pai bloqueou-a: "Se fores com ele, estás morta para mim também." Rafael segurou a minha mão com força. "Vamos embora, Miguel." Juntos. Saímos os dois, malas deixadas para trás, enquanto os gritos do meu pai nos perseguiam pela rua abaixo. O casamento da minha irmã aconteceu 2 dias depois, num sábado de sol raro em Lisboa. Eu não estava convidado oficialmente, mas a minha mãe enviou-me uma mensagem: "Vem, filho." Por ela. Rafael insistiu em ir comigo. "Não te deixe enfrentar isto sozinho." Vestimos fatos escuros, gravatas simples, como se fôssemos apenas convidados distantes. A igreja de São Vicente de Fora estava cheia. Quando entramos, o silêncio caiu como uma cortina. Olhares viraram-se. Sussurros. O meu pai, sentado na primeira fila, levantou-se devagar. O padre parou a cerimónia por um segundo. Ana, no altar, olhou para mim com olhos suplicantes. Eu queria sair, mas Rafael apertou o meu braço. "Ficamos. Por ti. Por nós." A cerimónia continuou, tensa. No fim, quando os noivos saíram, o meu pai veio direito a nós. "Tu não tens vergonha? Vir aqui com ele." A voz ecoou no pátio. Convidados pararam. Telefones começaram a gravar discretamente. Eu senti o velho medo subir, mas algo dentro de mim tinha mudado. "Vergonha de quê, pai? De amar? Ou de tu não conseguires aceitar que o teu filho é gay?" A palavra saiu alta, clara.
Gay. Pela primeira vez em voz alta diante dele. Ele ergueu a mão, mas não chegou a bater. A minha mãe segurou, basta, António. Basta. Pela primeira vez em 34 anos, vi o meu pai hesitar. Os olhos dele encheram-se de algo que parecia dor, não raiva. Tu destruíste esta família. Depois virou-se e foi embora. Rafael e eu ficámos no pátio, rodeados por familiares divididos. Alguns aproximaram-se, abraçaram-me. Outros afastaram-se. A minha tia Isabel sussurrou, eu sempre soube, miúdo. E sempre te amei. Pela primeira vez, senti que talvez não estivesse sozinho. Nessa noite, no pequeno apartamento que Rafael alugara para a semana, deitámo-nos lado a lado sem tocar-nos. Só falámos. Ele contou-me da depressão que quase o matara aos 27 anos. Eu contei-lhe das noites em Porto em que bebia até esquecer o nome dele. Falámos de terapia, de amigos que nos salvaram, de sonhos adiados. Eu quero tentar de novo, Miguel. Não como miúdos assustados. Como homens que sabem o preço do amor. Eu chorei. Ele também. E pela primeira vez em 12 anos, dormimos abraçados sem medo. A lua de mel da minha irmã foi para o Algarve. Nós ficámos em Lisboa mais uma semana. O meu pai não voltou a falar comigo, mas a minha mãe telefonava todos os dias, às escondidas. Ele chora à noite, Miguel. Nunca o vi assim. Eu não sabia se aquilo me dava esperança ou raiva. Rafael propôs que eu ficasse em Lisboa. O meu estúdio tem vaga. Podemos trabalhar juntos. A ideia era tentadora, recomeçar onde tudo começara. Mas eu tinha uma vida em Porto, um apartamento com vista para o rio, colegas que me respeitavam. Não posso fugir outra vez, Rafael. Desta vez quero escolher, não ser expulso. Decidimos fazer as coisas devagar. Fins de semana alternados. Mensagens todos os dias. E terapia de casal, pela primeira vez. A terapeuta, uma mulher de 50 anos com sotaque algarvio, ouvia-nos com paciência. Vocês carregam o trauma da rejeição familiar. O amor sobrevive, mas precisa de espaço para respirar. Num fim de semana em Porto, levei Rafael ao meu projeto favorito, uma casa sustentável na Foz. Enquanto caminhávamos pelo jardim ainda em construção, ele disse, quero construir uma vida assim contigo. Sem esconderijos. Eu respondi com um beijo longo, ali mesmo, à vista de operários que sorriram discretamente. Pela primeira vez, não senti vergonha. Mas o passado não nos largava. Uma noite, o meu irmão mais novo, Luís, telefonou. Pai teve um ataque cardíaco leve. Está no hospital. Perguntou por ti. O meu mundo parou. Rafael foi comigo. No hospital de Santa Maria, o meu pai estava pálido, ligado a máquinas. Quando me viu, virou o rosto para a parede. Não quero ver-te. A voz era fraca, mas cortante. Eu fiquei. Sentei-me na cadeira ao lado da cama durante horas. Quando ele adormeceu, segurei-lhe a mão. Eu perdoo-te, pai. Mas não vou deixar de ser quem sou. A recuperação do meu pai foi lenta. Ele saiu do hospital depois de 10 dias, mas o médico avisou, stress mata. A minha mãe implorou-me para ficar mais tempo em Lisboa. Eu aceitei, trabalhando remotamente. Rafael mudou-se temporariamente para um hotel perto. Uma tarde, o meu pai chamou-me à sala. Estava sozinho. Senta-te. Eu obedeci. Ele olhou-me nos olhos pela primeira vez em 12 anos. Eu cresci numa aldeia onde 2 homens juntos era coisa do diabo. A igreja, os vizinhos, tudo. Quando te vi com ele senti que tinha falhado como pai. A voz falhou. Mas ver-te agora forte, bem-sucedido e ainda assim a sofrer por causa minha, isso dói mais que qualquer doença. Pela primeira vez, ele chorou. Eu também. Não nos abraçamos. Ainda não. Mas foi um começo. Rafael e eu começámos a aparecer juntos em jantares familiares pequenos. A tia Isabel cozinhava, a mãe sorria. O meu pai ficava calado, mas já não saía da mesa. Um dia, ele perguntou a Rafael sobre o trabalho. Arquitetura é coisa séria. Foi o máximo que conseguiu. No entanto, nem tudo era fácil. Um primo distante publicou nas redes sociais uma foto nossa no casamento, com legenda finalmente assumido. Comentários tóxicos apareceram. Alguém do escritório de Rafael perdeu um cliente por associação. Nós enfrentámos juntos. O mundo mudou, mas nem todos mudaram conosco, dizia Rafael. Uma noite, depois de uma discussão forte com o meu pai que ainda não aceitava completamente, Rafael segurou-me no terraço.
Se for demais, eu compreendo. Posso voltar para a minha vida antiga. Eu olhei, o homem que esperara 12 anos. A minha vida antiga era sem ti. Não quero mais isso. 6 meses depois, estávamos todos na casa de Alfama para o Natal. A árvore brilhava, a minha mãe tinha feito bacalhau. O meu pai sentou-se à cabeceira. No fim do jantar, levantou o copo. A família nem sempre é perfeita. Mas é nossa. Olhou para mim e para Rafael. Não disse mais nada, mas foi suficiente. Rafael e eu mudámos-nos para uma casa nova em Cascais, com vista para o mar. Trabalhávamos juntos num projeto grande, uma escola inclusiva em Lisboa. A vida corria, não sem cicatrizes, mas com esperança. Numa tarde de primavera, no mesmo mirador onde tudo começara, Rafael ajoelhou-se. Miguel Santos, queres casar comigo? Desta vez para sempre, à vista de todos. Eu disse sim entre lágrimas. A nossa história não acabou com um final perfeito. O meu pai ainda tem dias difíceis. Alguns familiares nunca aceitarão. Mas nós escolhemos viver. Escolhemos o amor. E tu, leitor? Achas que o amor verdadeiro entre dois homens consegue superar os preconceitos de uma família inteira para sempre? Verdadeiro ou falso?